Olá, se você chegou de surpresa nesse vídeo, na verdade ele não é um vídeo, ele é um podcast transformado em vídeo. Ou seja, ele foi feito para ouvir em outras plataformas, como Deezer, Spotify, enfim. Mas eu sei que como nem todo mundo tem acesso a um streaming de áudio decente, eu tô optando por disponibilizar os podcasts em vídeos também. Então toda quinta vai sair um podcast, ele não tem imagem, né, além dessa apresentação, mas eu espero que vocês gostem e consigam curtir. Se você gostar desse podcast, você pode conferir os outros que vão estar linkados na descrição. Então é isso, curta seu programa. Olá, bem-vindos ao Pinguim Dançarino, agora voltando do maior hiato que a gente fez nesse podcast, quase um mês sem gravar, já tava até com saudade, muito nervoso de ter que estar fazendo a abertura de novo. Tô aqui com a Ana do Jornada Animada e a Ellen do Enthusiacast, né, pra falar hoje sobre um filme que tá varrendo aí todas as premiações, né, é uma grande aposta aí, não só pro Oscar de melhor documentário, mas talvez pro de animação também, que é o Flea. Mas antes de falar especificamente sobre o Flea, eu queria perguntar para nossas duas convidadas, já que o Flea tá varrendo aí as premiações, quais filmes que vocês lembram que estiveram na lista do Oscar, assim, que vocês torceram e eles acabaram não ganhando, que eu acho que é o que vai acabar acontecendo com o Flea. Ai, tem tantos. Eu lembro muito sempre do Menino e o Mundo, que era uma animação que eu tava torcendo mesmo, assim, de coração. Era difícil, porque era contra Divertidamente, eu acho. Mas eu queria muito que tivesse ganho no lugar da Pixar. Teve também nesses últimos anos que eu tava torcendo muito pra Klaus também, e não ganhou. Ah, inclusive, você lembra que na época do Menino e o Mundo, eu tava assistindo o Oscar no Fantástico, eu acho, e aí na hora da apresentante brasileira anunciar, ela não terminou, não esperou a menina a menina acabar de falar, aí ela falou que quem tinha ganhado era o Menino e o Mundo. Eu comemorei, que não sei o que lá, ele não, Meu gente, Deus, desculpa, foi Divertidamente. Que triste. Eu lembro também que teve uma música, de melhor música original do Rio, que foi composta pelo Carlinhos Brau, e não ganhou porque uma música horrorosa do filme dos Muppets ganhou. E eu fiquei assim, gente, não, tá errado isso, tá completamente errado. Peraí, é o filme dos Muppets com o Marshall de How I Met Your Mother? Isso. Merecia, cara, que esse filme é bom. Mas isso é assunto para outro podcast. Não, pelo amor de Deus, não. Gente, esse filme é horroroso, eu tenho pavor da preguiça. Grande demais pra mentes pequenas. E a música que colocaram ainda pra ganhar o Oscar, eu falei, não, gente, podia ter colocado qualquer outra, menos aquela. É o Muppet ou o Homem, se eu não me engano é o nome da música. Que tem o Gene Sparks aí do The Big Bang Theory. Mas esse filme é maravilhoso. Essa música especificamente não é tão legal, mas o filme tem músicas incríveis também. Eu lembro de gostar desse filme dos Muppets, mas eu vi faz muito tempo. E eu pensei, acho que é o caso que me dá muita raiva, no geral, assim, fora do escopo de animação, que eu lembro, eu não tava torcendo na época, porque, sei lá, na época eu nem acompanhava tanto. Mas depois, olhando assim, foi Princesa Kaguya, né? Porque ele perdeu o Oscar pra Operação Big Hero. Nossa, que triste. Eu não sei, isso me causa danos cerebrais muito graves. Eu amo Princesa Kaguya, mas aí já não é um caso de revolta tanto assim, mas no último Oscar eu tava torcendo muito pra Wolfwalkers. Eu nem lembro qual foi o que ganhou, pra falar a verdade. Foi Soul. Eu gosto de Soul, mas eu amei Wolfwalkers, então eu sabia que não ia ganhar, né, mas merecia mais atenção, assim, porque é lindo. Não, com certeza. Também era minha torcida aí pro Oscar desse ano e aí eu fiquei meio bolado. Apesar que, assim, eu sabia que não ia ganhar, entendeu? Inclusive, na época eu gravava com uma pessoa que ela, não, cara, vai sim, porque saiu na época. Nossa, e não sei o que. Eu falei, não vai, cara. Esse é um homem de Não, esse aí, cara, putz. Inclusive, depois escuta nosso programa de Raya, que você pode ver a pessoa emocionadíssima, assim, falando que o filme é a pior coisa. Eu já escutei o episódio de você. Acho que eu lembro qual é. Não, esse podcast ele é famoso justamente por causa dessa participação, assim. Mas a gente estava muito afim de que o Wolfwalkers ganhasse, né? Acho que o pessoal que gosta de animação tradicional. Mas um que sempre me causa revolta quando eu volto e vejo é Mary Max ter perdido o Oscar, assim, em 2009. Apesar que ele estava concorrendo com filmes muito bons, mas eu queria realmente que ganhasse, sabe? Eu sinto falta de filmes stop motion ganhar mais prêmio, porque por mais que o Oscar ele não seja nunca um parâmetro de qualidade, né? Eu acho que ele sempre dita certas características de como a indústria vai se moldar assim ao longo dos anos, né? A gente viu que depois da vitória do Aranhaverso, mesmo ele não sendo um filme de grande bilheteria, né? Ele estar no Oscar projetou ele para grande mídia, e aí a gente tem essa onda de animação com tendência mais estilizada, né? Não só na Sony, mas na DreamWorks, que gosta de apostar em estilos já estabelecidos de outros estúdios, né? Então, eu sou sempre a favor, assim, da mudança mesmo e da tentativa
tentativa de inovação. Isso sem contar os live action, né? Porque todo ano nunca é o filme que eu quero que ganhe. Pô, quem não lembra aí, né, do Infiltrado na Clã perdendo pro Green Book, né, cara? Sim. Nossa, isso. Ô, tristeza, verdade. Eu já tinha perdido a fé no Oscar. Muito tempo já. Mas quando isso aconteceu, acho que foi a gota d'água, assim. E aí, nada veio de bom dessa premiação. Depois e antes disso também. Ainda mais eu que sou fã de horror, assim, o Oscar é o meu nêmesis, assim, ele é o... Sim. Ali. Nossa. Porque é um dos gêneros mais negligenciados aí. Inclusive, tem uns filmes que super se encaixariam nessa fórmula meio Oscar bait, né? Que eu amo, assim, tipo o Babadook. Só que por ele ser de terror, né? A academia não deu a devida atenção, assim, pra ele na época também. Nossa, nunca, triste. nunca. Acho que o quê? Exorcista ganhou Oscar. E aí você tem Silêncio dos Inocentes. Eu lembro que na época eles tentaram dar uma apagada. Tipo, não, é suspense, não é terror, sabe? Não, e nenhum ganhou de melhor filme, né? O que é importante. Silêncios Inocentes, se eu não me engano, foi o melhor roteiro adaptado. E o Exorcista foi tipo, não foi nenhum prêmio principal também. Eu acho que a Linda Blair ganhou, né, Foi ela que ganhou o Oscar de melhor atriz? Que é a menina que fez a... Ela não ganhou. Acho que ela foi indicada, né, pelo menos. Eu lembro que tinha um negócio assim. Mas ela não ganhou porque os votantes da academia eles descobriram que quem fez a voz do demônio do Pazuzu não era a Reagan, né? Era uma dubladora. E aí eles desconsideraram ela na corrida do Oscar. Assim. Cara, por isso tem que acabar a academia, né, cara? Por favor. Eu sou a favor de acabar, entendeu? Porque ainda mais em animação, a gente vê ano após ano, a gente vê o voto do jurado, tipo, você assistiu a animação X? Não. Você assistiu a animação da Disney? Meu filho assistiu, adorou, votei nela. Então, tipo, cansada já. É a métrica, né, desde sempre. Mas vamos falar de Flea? Bora. Jeg mærker, at der skal ske noget. Her starter jo min historie. Então, Flea, ele é um filme, né, de 2021, que na verdade é um filme de 2020, que o lançamento dele era para ter rolado no Festival de Cannes 2020, né, mas devido à pandemia do Covid-19, ele foi adiado e tal, acabou só saindo em 2021. Ele é produzido pelo Nicholas William Costner, eu não sei pronunciar o último nome desse filho da puta, mas pra quem não sabe, ele é o Jaime Lannister do Game of Thrones, e por um ator aí que tá... Sério, ele é um dos produtores. Mentira! Gente, eu vou fazer fã-clube desse homem agora. Ele é dinamarquês, né? Por isso. Sim. Nossa, que legal. Eu tô chocada. É muito bom poder pegar a reação das pessoas ao vivo, né? Eu vou até rever Game of Thrones depois dessa. E o outro produtor dele é o Riz Ahmed, né, que é um ator que tá cada vez mais fazendo seu nome aí no cinema independente. Ele teve presente já em grandes premiações aí nos últimos anos, né, que é o filme em que ele interpreta um deficiente auditivo que toca bateria. E ele também vem de produções que eu gosto muito, tipo The Night Of, que eu acho uma minissérie muito foda, e ele é o assistente bonzinho, assim, do Jake Gyllenhaal no Abutre, o que nunca sai da minha cabeça. Ele tem um papel super passivo. Eu lembro muito de ver a cara dele, assim, eu falo, nossa, o moleque tem uma cara esquisito, e depois ele virou meme, porque ele postou uma foto lá de uma placa de carro escrito, alguma coisa tipo, estou triste, assim, e ele super sorrindo do lado. Eu vi essa. Ai, meu Deus. E a direção é de um diretor que, pelo menos nesse filme, né, tá mostrando que é proeminente, que é o Jonathan Spulher Rasmussen. Ele não tem outros trabalhos, assim, conhecidos, né, tipo, muito populares, mas eu achei muito interessante já o trabalho dele em Flea. Mas antes da gente entrar no filme, eu queria falar com quem que eu tô aqui hoje. Eu tô aqui com a Ana, como eu já comentei na abertura, né, do Jornada Animada. Dá um oi, Ana. Oi, gente, que bom estar de volta. E a Ellen do Enthusiacast. Oi, gente, prazer estar aqui de novo. E aí, eu queria que a Ellen nos trouxesse a sinopse. Bom, o Flea, ele é uma animação com uma pegada documental, assim. Ele vai narrar a história do Amin Nawabi, que é um imigrante afegão. E ele conta a sua própria história no filme, né? Ele tá sendo entrevistado. Que ele vai contar a trajetória dele, né? Desde a fuga que ele teve com a família do Afeganistão. Depois a Rússia, né? Eles vão pra Rússia e eles têm uma série de dificuldades. E como ele tem essa pegada documental, né? Você acompanha como ele estaria atualmente, sabe? Que ele já tá residindo na Dinamarca e que ele tá casado, né? Ele é um homem gay. E isso é lindo, porque esse filme é lindo. Mas eu gosto muito como... Não entrando já assim, mas eu gosto como ele aborda e tudo.
Ele é uma coprodução, né, da Dinamarca e eu não sei qual outro país, mas ele é uma coprodução. E ele é um filme que vai narrar a trajetória, né, porque no filme o personagem do Amin, ele tá contando a história da vida dele pela primeira vez, porque por ele estar na condição de imigrante, ele não podia falar sobre a família dele. Então aquele é o primeiro momento que ele tá podendo falar sobre a história. E é isso, eu acho. Sim. Como a Ellen comentou, né, o filme ele mescla essa pegada documental com a narrativa, né? E aí eu acho interessante que ele, ao mesmo tempo que ele mescla a linguagem documental com a animação, essa linguagem ela também se estende, né, para os recursos que ele usa. Eu gosto muito como tudo que vai falar do íntimo, né, é sobre o interior do Amin, como ele se sente, é retratado melhor em animação, mas sempre tem algum contexto externo, aí eles usam imagem documental, sabe? É como se o próprio uso da animação estivesse refletindo essa realidade interna e externa do personagem e do mundo em que ele está inserido. E, pô, eu gostei muito, assim, do design de animação desse filme, não sei vocês. Eu achei lindo. Eu gostei demais, assim. Tanto que me lembrava muito de algumas produções francesas. E aí, depois que eu fui descobrir que era na Dinamarca, né? Porque ele me lembrava muito daquele Eu Perdi Meu Corpo. E aí eu olhava, assim, e eu só pensava, nossa, que animação necessária, sabe? Porque é uma temática que precisa ser muito debatida. E eu gostei muito de como que eles conseguiram fazer essa mescla de documentário com animação. Deu um ar ainda mais incrível, assim, para ser um filme único, com uma mensagem única também. Eu acho que eu nunca tinha visto uma animação com esse tipo de proposta documental, assim. Me pegou bastante de surpresa e eu gostei muito como ele também mistura imagens reais, né, das gravações. Então, ele é um filme praticamente multimídia. E isso rende momentos lindos, muito impactantes também. É que eu não tava... Ele fala no começo do filme, né, que ele é baseado em fatos reais. E aí eu tava me perguntando se os atores de voz, eles eram as pessoas reais envolvidas. Isso eu não sei, na verdade, mas eu fiquei me perguntando isso. O filme, ele causa essa pergunta, né? E você comentou sobre não estar acostumado a ver com filme em animação, com esse formato documental, mas eu lembro de um outro que, inclusive, ele tem muito uma relação próxima, né? Tem outros dois, na verdade, a gente for parar pra pensar. Tem essa relação próxima do Flea. Um é o Valsa Kubashire, eu não sei se vocês viram. Ele também é um documentário assim, mas é sobre um personagem que viveu na guerra. E ele tem isso de você ter um design que ele é mais realista pra retratar os personagens. E depois você tem os momentos meio lúdicos, assim, pra retratar a violência em que o personagem tá sofrendo. E o outro, que é o Persepolis, né? Que, tipo, eu só lembrei dele hoje de manhã, quando eu tava revendo. Nossa, é verdade, né? Tem Persepolis, que também tem esses elementos biográficos, assim. E também é esse retrato sobre uma política externa, né? Que afeta a vida de uma personagem. A personagem tem que fazer essas viagens, assim. Achei bem próximo em termos de proposta. Não conheço nenhum dos dois, mas vou colocar na lista, porque... Não sei, eu não curto... Eu gosto de documentário, mas eu fiquei pensando nisso, inclusive. Eu não sei se isso vai fugir da pauta. Quando o David falou que ele ia gravar sobre esse filme, eu fiquei com aquela impressão... Eu não sei se vocês têm isso também, mas sabe aqueles tipos de documentários que... Não no caso desse, né? Mas que são feitos por pessoas brancas para retratar o drama do Oriente Médio. E tem aquele orientalismo e aquela exploração do drama. E é aquela coisa, nossa, olha como esse povo sofre. Então, quando o David me indicou e eu vi sobre o que era, superficialmente, assim, me veio essa coisa na cabeça, sabe? E aí eu já fiquei meio assim, mas não poderia ser mais diferente, né? O filme até comenta um pouco sobre isso. Sim, totalmente. Cara, essa questão, né, do orientalismo e tal, e dessa impressão que o filme causa, é porque o americano, ele tem meio que essa punheta, né, com o sofrimento de minoria, assim. É tipo, todas as vezes que eles querem dar espaço para uma minoria através de um documentário, poucas vezes é um olhar direto, assim, de alguém que tá envolvido, né, sempre um olhar externo que acaba soando muito mais complacente com a situação de puta, coitadinhos, e nunca consegue acrescentar nada, né. Eu até vi recentemente o Procession na Netflix, que é um documentário sobre um grupo de pessoas que foram abusadas durante a infância, assim, na Igreja Católica, né? E eu gostei muito que ele, assim como o Flea, né? Ele é um filme que ele vai se construindo e ele tem esse olhar de dentro, né? Ele é, ao mesmo tempo que ele é um documentário, ele é uma eu acho que o termo certo é é uma reconstrução psíquica dramática do que os personagens estão vivendo. Então, é tipo, tudo que o documentário constrói é baseado no depoimento deles, entendeu? Tipo, eles falam, eu tive um sonho que era mais ou menos assim, aí eles vão lá e reconstroem o lugar e atuam em cima de como foi o sonho da pessoa, sabe? É bem interessante essa proposta. E eu gosto muito que o Flea, ele também dá muito esse espaço, né? Porque como ele é construído em torno
da percepção do personagem, né? Muito do que a gente acompanha e o que a animação ilustra vem disso, né? Eu gosto muito do começo, por exemplo, né? Que é toda aquela questão de... São só silhuetas, né? Enquanto ele tá falando de como era a vida da cidade, para depois a gente entrar em como ele enxergava as pessoas, né? E ele andando, enquanto ouvia a Ra, assim, cara. Eu acho muito legal, assim, o quanto a animação ela consegue se transformar nesse filme também, né? Porque por mais que, por exemplo... ele use esse aspecto mais realista da animação, né? Esse design, quando eu digo realista, eu tô querendo dizer um design mais sóbrio, para retratar os personagens, e ele não tem medo de abstrair em alguns momentos, né? Tipo, usando só figuras ou só cores piscando na tela, assim. É bem interessante que eles meio que eles usam do próprio depoimento, né, do Amin, né, que aparentemente o nome dele não é Amin, né, que no início do filme eles até falam que mudaram os nomes e algumas localidades para preservar, né, a segurança de todo mundo envolvido ali no projeto, principalmente, né, o Amin. Ah, é verdade. E aí ele fala que no início, né, a pessoa que está entrevistando ele começa a perguntar qual é a primeira memória que você lembra, que você tem. E aí quando a gente vê que ele tem essa jornada de tentar buscar muito profundo na mente dele, alguns momentos a gente vê que a animação ela se sente um pouco mais à vontade de fazer algo mais ilustrativo, algo mais lúdico. Tá sempre ali com vários rabiscos, né? Então isso é bem interessante também, assim, como que eles vão abordando, meio que para ilustrar ainda mais pra gente como que fica a cabeça do Amin depois de tanto tempo e de tudo que ele passou também, assim. O que para ele é muito claro e o que não é mais, assim. Cara, eu gosto muito da própria pergunta que abre o filme, né? Quando perguntam pra ele o que é uma casa pra você, e ele fala que a casa é um lugar de conforto. Isso é uma coisa que o filme vai voltando, assim, em como ele constrói não só o personagem, né? Mas várias situações. Pra gente ver o tempo todo que ele tá voltando pra família através do depoimento, né? Apesar de ser sobre ele, a história dele, a gente vê que a família é um elemento muito presente em como ele enxerga a realidade dele, né? Tipo, mesmo nos momentos em que eles mudam de país, você tem essa mudança de idioma, você tem toda uma reconfiguração. A família é uma coisa presente. Eu gosto muito de como o filme ele constrói, né, essa figura da família para o personagem e como ele constrói o personagem em relação à família, né? Porque a gente vê que muito de como ele vai se portando é relacionado a como a família dele espera, né? Até os momentos da sexualidade que a gente vai comentar depois e tal. Eu gosto muito de como essa pressão familiar, ao mesmo tempo que a família ela simboliza, né, tipo, conforto, é como ele fala no começo que sobre a casa, né, um lugar de conforto em que você se ancora e tal, ela também simboliza um certo medo e algumas inseguranças dele. Eu gosto muito de como o filme ele consegue construir a família enquanto signo, e esse signo ele apontar para várias direções, sabe? Ele não ser uma coisa fixa. E ele até começa a falar, ele fala dessa questão do que é uma casa, um lar para ele, só que ao mesmo tempo a gente vai vendo uma imagem toda rabiscada, né, de pessoas correndo, né, então é meio que o oposto do que ele tá falando, e aí meio que a gente vê que ele tem aquele medo de ser algo que nunca vai ser temporário para ele, né, de acordo com a vivência dele. É muito louco, assim, o quanto que essa animação faz a gente refletir e ver várias coisas, sabe, jogadas na nossa cara, assim, como que essas histórias acontecem o tempo inteiro e como que isso muda completamente a dinâmica da pessoa enxergar o mundo e como que isso prejudica ela em vários aspectos. Eu acho que uma das coisas que eu mais gostei é que eu tinha falado, né? Eu não gosto desse tipo de abordagem dessas histórias, principalmente no que tange aos imigrantes, assim. Sempre tem esse olhar que é quase uma pena que o diretor tem com as pessoas que ele tá retratando, e ele esquece que são pessoas reais. E em Flea eu sinto muito carinho, muita humanidade mesmo no que ele tá fazendo. Ele não é um filme que ele se esconde por trás dessa coisa assim, vamos fazer um filme importante. Tipo, obviamente ele é um filme importante, mas ele não se esconde atrás disso, sabe? Ele vai além. Ele não é tipo, sei lá, Marighella, que, nossa, filme importante. Eu sabia, cara, que ia vamos voltar assistir, porque é um filme muito importante. Tá, mas o filme é bom? O filme sabe retratar quem ele tá retratando? E o Flea, ele consegue fazer isso muito bem, porque dá pra você ver que ele tem um olhar sensível com quem ele tá retratando. Ele não é uma coisa explorativa dessa dor do Amin e da história dele. E acho que isso é o mais importante.
Nossa, totalmente. Eu acho até que o filme é muito inteligente, assim, em como ele evita caminhos fáceis, né? Tipo, pra várias coisas, assim. Por exemplo, vai ter aquela cena lá em que a personagem ela é violentada no furgão e, tipo, tudo é construído de uma maneira tão sutil e tão externa que você sente todo o peso daquilo tá acontecendo, né? Mesmo você não vendo o que acontece de fato, né? Você vê só a sombra dos personagens crescendo, assim, em cima dela e ela, tipo, enquanto uma figura menor no quadro e, tipo, a narração dele falando que ele deveria ter feito alguma coisa te faz sentir, tipo, não só o peso da cena de tá presenciando aquilo, né? Realmente a pessoa que vai ser violentada no furgão e tal, mas o peso que ele sentiu, sabe? E não, tipo, ter o poder de mudar aquela situação. Eu acho muito foda. Aquela cena da velhinha, né? Que eles estão tentando sair pela fronteira e tem aquela idosa que ela já não tá aguentando mais andar por causa do frio da Rússia, né? E algumas pessoas se oferecem para ajudar ela, só que chega uma hora que... para carregar ela, né? Só que chega uma hora que eles ficam muito cansados, porque eles também estão esgotados, né? E o cara que tá, o traficante de pessoas ali, ele fala, né? Por que você não atira na cabeça dela, da idosa, né? E ele fala isso pro próprio filho da mulher. E se fosse um filme que apostasse nessa coisa mais explícita, não que você mostrar violência seja um recurso covarde, mas é porque muitas vezes é um recurso fácil pra você fazer o choque. Porque, que nem o David falou, sabe? É muito fácil você chocar se ele tivesse mostrado a menina sendo estuprada, porque é óbvio que isso vai chocar a gente. Mas a tensão que ele constrói nessa cena de você não sabe se o cara vai matar ou não, e pior, né? Porque corta, e o Amin, ele fala na narração, né? Ah, ainda bem que aquela idosa não sabia falar russo. E eu fiquei pensando, nossa, eu acho que ele atirou nela. Depois de um certo tempo, assim, depois eu vi, né, que a velhinha aparece, assim, tudo mais. Do jeito que ele constrói a cena, parece que ele matou ela em off, sabe? Mas não. E eu acho isso muito... É muito mais corajoso você fazer isso do que você mostrar uma violência explícita, assim, porque se você tira a atenção do que não acontece, é muito mais difícil do que mostrar. Mas eu também gosto quando mostra, tá? Eu não tô sendo chata, eu amo... Eu não posso falar, eu sou fã de filmes de terror, tem que mostrar mesmo, mas nesse caso, assim, por serem temas muito sensíveis, né? No caso do estupro, uma violência muito sensível, aí o buraco é mais embaixo. É que eu acho que, tipo, uma diferença, assim, que você pontuou esse negócio dos filmes de terror, é que quando o filme de terror, ou até o filme de ação, ele tá usando a violência, tipo, ele tá assumindo a violência enquanto um recurso mais simples e de estímulo direto, entendeu? Só que por esses filmes, eles biográficos, eles estarem relacionados com temas que são evidentemente mais complexos, né, porque tá lidando com uma coisa da realidade, aí, tipo, isso de você usar a violência enquanto um recurso mais simples e mais direto soa muito barato, né, porque é uma coisa que não tá se conversando com essa proposta de uma coisa mais socialmente complexa. Ia ficar totalmente deslocado no filme, né? Se tivesse uma cena de violência assim mais explícita, porque não é a proposta e não é mostrado nada do tipo em nenhum momento. Ele não é um desses filmes que tem essa apelação de filmes perturbadores, assim, animações mais pesadas, que eu gosto muito também. Mas ele já tem uma outra proposta. Sim. E essa questão, assim, de ser sincero, assim, com ele mesmo e com a história do Amin, principalmente, é algo muito claro e é muito legal de tudo isso que a gente tá conversando aqui, porque eles até não deixam de cortar os momentos em que o Amin se sente desconfortável de continuar a história. E aí a gente vê que o entrevistador dele, que aparentemente também é um amigo dele já de muitos anos, desde a adolescência deles, sempre sabe ali respeitar quando que o Amin não tá se sentindo bem, e eles não tiraram isso da animação, a gente sempre vê esses momentos de pausa, assim. Então dá pra ver o quanto que é um documentário muito fiel, assim, em retratar de fato o que tá acontecendo e como que o Amin quer falar da história dele também. Nossa, verdade. São muito, muito bonitos esses momentos de respiro, porque ele mostra o lado pessoal do Amin, mas o lado pessoal do presente, sabe? A dificuldade que ele tem de se fixar na casa, né? Que o namorado dele, noivo, não sei. Ele era noivo, né? Eles não tinham se casado ainda. Ele quer comprar uma casa pra ele, só que o Amin, ele tá receoso. Quando ele vai visitar a casa, ele fala que lembra do asilo onde ele ficou, ele tem medo de ficar deprimido lá. E esses respiros, eles ajudam a comentar isso mesmo, né? Que a Ana falou, de esses momentos que ele para pra refletir sobre a própria vida dele. Naquele momento, sabe? Não no passado.
E aproveitando que a gente tá falando da vida dele, né, eu acho que agora a gente podia abordar o filme, assim, por blocos, né? A gente comentou bastante dele em geral, mas eu queria que a gente se direcionasse mais para a narrativa do filme, né, em ordem cronológica, né? E eu queria já começar falando a gente falou da abertura, mas eu queria falar um pouquinho de como é mostrada a infância do Amin, né, e uma série de outros elementos, assim, que a gente vai ver que vai voltar ao longo do filme. Por exemplo, os próprios intuitos sexuais que ele tem quando é criança, sabe? Algumas batidas emocionais, por exemplo, já no começo ele perde a figura do pai, né? A gente vê o quanto isso abala ele, isso é uma coisa que acaba voltando, porque como o filme constrói muito essa questão da casa, né, sendo a família dele, a partir do momento que a casa dele está desestabilizado, e aqui casa lê-se como família, né, isso afeta ele emocionalmente, né, e eu gosto muito, assim, desse começo, antes de eles começarem a fazer a viagem, porque eu acho que não só estabelece bem ele, né, mas estabelece bem o contexto externo, assim, a própria questão da União Soviética, do Afeganistão, e esses conflitos políticos. Eu acho que o filme ele é muito bem dosado em como ele consegue conciliar essa questão do externo, né, sem que ela engula o interno. Tipo, nunca vira um filme meio de curiosidade política, de nossa, tava rolando isso no Afeganistão, ao mesmo tempo que nunca vira essa coisa meio apelativa, né, em relação do Amin a ele estar vivendo nesse contexto maior. Eu gosto muito, principalmente, tipo, das partes em que ele tá, a parte do começo mesmo, que ele tá correndo, assim, com a camisola da irmã, sabe? Eu acho que já denota muito várias ideias que o filme quer trabalhar, essa questão dele da liberdade, essa questão dele estar ligado com uma coisa familiar, porque no fim ele tá correndo com a camisola da irmã, então de novo, né, é esse signo familiar em volta do corpo dele, né, cobrindo ele, é uma coisa de conforto. Eu gosto bastante, assim, não sei vocês. Não, é muito bom, e até mesmo o relógio do pai dele, né, que quando o pai dele é levado, né, e depois nunca mais tiveram notícias do pai dele, ele deixa o relógio, né, com a esposa dele. Quem fica usando o relógio é o Amin, né, durante boa parte da vida dele, né, a gente sempre vê o relógio bem presente com ele. Eu não sei, eu tava pensando nessa divisão entre blocos. Eu acho que os dois últimos, eles são muito carregados emocionalmente, e eu obviamente já tava mais mexida com o filme, porque eu já tava mais tempo nele. Então acho que esse primeiro bloco, ele não me pegou tanto. Eu ainda tava me acostumando com o formato da narrativa, assim. Não que eu tenha estranhado muito, mas eu ainda tava meio, sabe, meio analisando, assim. Mas acho que a partir do começo do segundo bloco, o filme já me pegou muito. Mas eu acho lindo como ele... Eu acho que a parte que eu mais gosto é quando ele mostra a irmã do Amin contando as histórias sobre o pai dele, contando as histórias sobre ele voando. É muito bonito e é muito triste, porque eles estão sofrendo com a falta do pai, eles não sabem se um dia o pai dele vai voltar. E bonita a relação entre os irmãos, assim. Eu gosto muito quando as irmãs do Amin aparecem depois, mesmo que só um pouquinho. E é muito bonito também o jeito que ele se refere à mãe, né? Ele fala que a mãe dele, ele só lembra dela velha, de cabelo grisalho. E ele só viu ela de cabelo preto pelas fotos, e dá pra ver como a personagem da mãe dele, ela é uma mulher muito emocionalmente carregada. Por ter perdido o marido dela, por ter quatro filhos, né? 5, se você contar o que tava na Suécia. O que já tava fora. Essa carga, né, de você ter que cuidar da sua família, lidando com toda a situação do Afeganistão naquela época. E que nem o David falou, ele só pincela esses contextos políticos. Então não ficou uma coisa hiper saturada, sabe? Ainda mais no começo do filme, que esse tipo de filme que tem uma pegada de contexto político, eles sempre pegam o começo pra Cristo, assim, né? Pra mostrar, não, ó, tudo começou em 1900 e não sei o quê. Aí vai falando. Ah, então, o Afeganistão, os Estados Unidos. Não, esse filme, ele sabe situar você no lugar e no tempo que ele tá contando a história. E ele deixa o resto para você poder ver esses momentos bonitos, essas interações, praticamente as últimas interações que eles vão ter no lar deles. E é legal como é uma coisa contrastada, né? Porque é eles falando de liberdade no começo, com o pai dele, né, que tipo é uma pessoa que voa, e o voo tem essa conotação de liberdade, ao mesmo tempo que eles estão num regime, né, tipo super opressor. Então, na verdade não um regime, né, mas tipo todo o conflito externo do que tá acontecendo, né, da mudança de regime tá sendo super opressora para eles, né, então tá tendo essa mudança assim de paradigma, então eles estão ficando cada vez mais presos assim em relação à liberdade do pai, por exemplo.
E é legal, tipo, o quanto essa figura, né, do pai, a ausência, é bem estabelecida, assim, como você mesmo pontuou, né, eu gosto bastante de como a mãe dele é retratada, né, acho que ela vai ganhando, assim, nos outros blocos do filme mesmo, porra, mas é muito forte. Tanto que, aí eu acho que a gente já entra no segundo bloco, né, a partir do momento que eles fazem a viagem, começam a viajar, tipo, pra fugir, eu acho que é bem legal o jeito que o filme consegue conciliar essas questões mais externas, né? Volta esse recurso, né, de você usar imagem documental sobre a animação, né? Mas, tipo, de novo, sem engolir o filme, né, de maneira super cautelosa e sempre para contextualizar algum elemento, tipo, ou de maneira rápida ou que precisa ser importante para o desenvolvimento emocional do Amin, né? Eu acho que, por exemplo, nesse segundo pedaço, uma parte que ilustra muito bem isso é a parte em que eles estão que as irmãs dele estão fugindo no barco, né? E tem essa questão de sufocamento, em que você corta para a imagem documental, né? Para enfatizar o peso que aquilo teve, foi notícia na realidade, mas a consequência emocional que você, enquanto espectador, sente se dá só através da relação, né? Do Amin com as irmãs e com a ideia de ter perdido ela. Porra, a Ellen comentou, né, como o filme constrói sutilmente, assim, umas coisas no começo, e eu reitero isso, principalmente aqui, porque nessa cena do telefone é muito parecido com a cena da avó que a Ellen citou, porque parece muito que elas morreram, né, quando é construído, porque, tipo, teve isso e X pessoas sufocadas, aí você, caralho, elas morreram, e não, elas quase morreram, você, mas porra, eu tava gelada nesse momento, assim, eu fiquei, gente, não, já tá triste demais, pelo amor de Deus. Até o próprio entrevistador, né, ele para a entrevista e fala, não, ok, mas tá todo mundo bem mesmo? Porque fazia muito, você nunca contou essa história pra mim, então eu já imaginava que tinha todo mundo morrido e tal. Então, nossa, é muita loucura, assim. E eu gosto muito desses pedaços que são documentais, assim, pra gente ver, seja pedaço de matérias ou de alguns vídeos rápidos, até mesmo do momento que eles fogem, né, do Afeganistão. E aí a gente vê imagens de algumas pessoas que tentaram fugir e não conseguiram também. E é muito legal, assim, porque dá aquela contextualizada que nem vocês falaram, só que não é só o contexto que eles querem mostrar pra gente, que eu já tava preocupada. Eu falei, Jesus do céu, eu vou acabar me perdendo nas informações aqui, mas não, é sempre o foco, excepcionalmente pro Amin, assim, pra história dele. E aí, nesse segundo bloco, a gente vê todo o sufoco que eles estão tendo que passar lá na Rússia. Aquilo ali já parte meu coração, assim, em milhões de pedaços. Porque a gente vê toda essa questão de que tinha essa questão do Afeganistão com a União Soviética, e aí eles estão na Rússia, só que a Rússia também naquela época já estava, assim, caótica. Eles falam que mercados com pouquíssimas comidas, muita gente passando muita fome, e eles ainda por cima lá como imigrantes sem ter visto legal e tendo ali que viver com medo durante muitos anos, assim. A gente vê como isso vai se transformando na mente do Amin, porque ele chegou lá criança e ele vai embora lá adolescente, né? Então a gente vê como que era diferente um pouco, assim, a vivência dele criança, porque antes era o outro irmão dele que tinha que trazer o dinheiro para casa e tal, então ele não era uma pessoa que saía tanto. E depois, quando ele começa a se aventurar mais nas ruas, e a gente vê ainda mais o perigo que eles correm todos os dias, sabe? Durante aquele período de vida. É muito... Parece que eu pisquei e o Amin tava adolescente. Não sei se vocês tiveram essa impressão também, porque ele vai mudando. Eu não sei, eu nem percebi a hora que mudou, assim. Eu fui ver o moleque tava com barbinha, assim, sabe? Os pelos de bigode. Eu falei, nossa, que isso? Eu acho que eles dão uma pulada de tempo sutil quando começa... tem as irmãs dele, né? Conseguem sair da Rússia. E aí, quando eles tentam fugir pela primeira vez, não conseguem e voltam, a gente vê que o Amin já tá maiorzinho. Parece que realmente demorou muito tempo eles conseguirem juntar dinheiro para poder fazer uma nova fuga, né, para os outros parentes, né, que ficou o Amin, um irmão dele e a mãe, né. Sim. Então, realmente, eles já recebiam um pouco, de vez em quando, ainda por cima, o policial ainda roubava o dinheiro deles na rua, e ainda por cima ter que fazer todo esse esquema de fuga com traficantes de pessoas. Então, nada barato e super arriscado, então deve ter demorado uns bons anos para isso acontecer.
Não, e o filme até fala, né? Ele fala que passou boa parte do tempo que ele tava, né, enquanto ele estava juntando dinheiro, trancado no quarto. Então, tipo, é muito natural que a gente, quanto espectador, tenha essa noção, assim, de que ele é uma espichada, né? Porque é quase aquele negócio de você encontrar um amigo seu, aí você encontrou ele antes da pandemia, né? Aí quando a pandemia afrouxou, você encontrou de novo e a pessoa tava super diferente. Rola muito esse efeito, assim, de distanciamento de tempo no filme com os personagens. Porra, e aqui, né, nesse segundo pedaço, além da gente ter uns pedaços poderosíssimos que eu vou tirar para comentar depois, eu queria muito já pontuar, né, o quanto a sexualidade dele vai crescendo assim junto com ele, né? No começo a gente tinha esse negócio dele estar vestido com a camisola da irmã, e tipo o jeito que ele olhava para alguns programas de TV, era muito aquela definição, sabe? Que eu me sentia engraçado quando eu era menor assistindo o negócio, e aí você não entendia que você estava excitado. E aí, tipo, aqui, enquanto ele é adolescente, isso volta através de diálogos, né? Tipo, o tio dele fala, não, vou arrumar uma menina pra você e tal. E aí ele tá pensando no programa de luta que ele tava vendo, com os caras lutando, um passando o saco no outro, sabe? Pô, eu acho muito legal, assim, que é uma cena cômica, ao mesmo tempo que ela tá construindo muito bem emocionalmente o personagem. Quando mostra ele, o quarto dele, né, cheio de posters Do Van Damme. assim, do Van Damme, do Chuck Norris, eu lembrei dessa coisa que tem, assim, né, de que quando esses filmes de brucutu, eles são tão machos, eles são tão, tipo, nossa, olha os meus músculos, que eles dão a volta e eles ficam gays, porque você realmente vai fazer um filme e você vai colocar uns caras bombados, suados, besuntados em óleo na tela e você quer que as pessoas pensem o que disso, sabe? É muito engraçado esse limiar que tem entre extremamente hétero, extremamente machão, assim, e a mais completa e perfeita homossexualidade, assim, porque é muito engraçado, tipo, tem isso no filme, né, quando ele tá vendo o programa de luta lá, que quando o irmão dele tá passando a televisão, assim, ele passa reto pela luta, aí o homem fala, não, volta, aí eles devem ter pensado, isso daí gosta de uma luta, não, tava querendo ver os homens lutando, entendeu? Isso é muito legal no filme. Eu gosto muito como ele aborda a sexualidade do Amin, e isso já é mais pro terceiro bloco, né? Mas tem aquele momento que ele se assume pra família. E esse filme, ele é uma fuga de clichês muito grandes, assim, narrativamente. E eu gosto muito disso. E o segundo bloco, que nem o David falou, só fortes emoções. Nossa, eu chorei o segundo bloco inteiro, assim, desde quando eles vão fugir pela primeira vez, né? Inclusive, dessas cenas de abstração, assim, que eu mais gosto, que a animação, ela dá uma distraída, que ela fica meio assim, meio fluida, é quando vai mostrando eles caminhando pela neve e tem uma luz vermelha, e você não entende bem o que é no começo, mas aí depois mostra que é um menininho, né, que ele tem um daqueles tênis que piscam, e eu achei isso tão bonito. Porque quando eu vi, eu fiquei, o que é essa luz vermelha? Será que é alguma coisa meio... sabe, uma coisa meio etérea, assim, mas não, era o tênis do menininho que tava piscando. É muito bonito, muito bonito. Até pelo sentido deles estarem sendo perseguidos, né? Você acha que é uma coisa mais serene da polícia e tal, e até que você descobre, assim, que é o tênis do menino. E eu acho que essa cena, ela consegue sintetizar bem isso que o filme tem, né? De, tipo, a gente vai ver ele com essa impressão de que ele vai ser uma coisa externa, né? Uma coisa mais geral, assim, e aí no fim é simplesmente um drama intimista, né? De um personagem. Tipo, esse negócio do tênis é exatamente isso, porque a construção da floresta é uma coisa de puta, um negócio vermelho, o que será que é isso que eu tô vendo? E é só um menino com sapato do Brinquedo, porra, acho muito forte. Não, só um menino não, né? Porque depois que eles deram a ideia de matar a senhorinha Bala porque ela não tava conseguindo andar, eu já falei, pronto, vão querer matar a criança que tá com o tênis piscando. Eu já tava tensa ali. Mas graças a Deus o irmão do Amin se voluntariou pra carregar o menino nas costas. É muito tenso esse momento, meu Deus do céu. Eu acho que eu desabei de chorar ali quando eles são... Nossa, isso eu acho que não sei se é o auge dramático do filme, mas quando eles depois deles estarem, né, caminhando pela neve, eles chegam no barco para eles serem levados para Suécia, né? Eles já estavam indo para Suécia, eu acho. O navio, né, tem uma tempestade, o navio começa a encher de água, é um navio pequeno, assim, e em determinado momento eles cruzam com um puta de um navio norueguês. Um cruzeiro, né, praticamente. É um cruzeiro.
Eles ficam muito felizes. E, nossa, eu acho que... talvez pra mim, assim, é o auge de emoção do filme, porque eles veem naquilo a esperança, né? Tipo, ó, a gente tá aqui, a gente vai ser resgatado e a gente vai conseguir chegar onde a gente tava tentando chegar. Ainda mais depois de ter passado por aquela tempestade, né? Eles estavam achando que eles iam morrer naufragados, praticamente. E tem toda aquela coisa de você ter os turistas do cruzeiro tirando foto deles, como se eles fossem animais. Animais, como se fosse um zoológico, sabe? É E bizarro. dá pra você ver que eles são aqueles noruegueses, aquelas pessoas brancas, assim, que se elas estão num cruzeiro também, elas com certeza têm dinheiro também. E, nossa, isso contrastando com a felicidade que eles estão sentindo, assim, de... Não contrastando, né? Mas é que eles estão lá embaixo e eles estão naquela situação miserável. Eles veem esperança naquilo. Eu fiquei muito tocada por aquele cara que ele tenta pular do barco, né? O Amin fala que tinha gente querendo pular, porque eles achavam que eles iam ser resgatados, né? Se eles pulassem na água mais rápido. E aí, o que acontece é que eles chamam a guarda pra levar eles de volta pra Rússia. E aí, o desespero é instaurado sobre eles, porque eles vão voltar de onde eles estavam. Eles vão voltar a estaca zero e eles acabam ficando até numa situação pior, né? Porque eles ficam 6 meses naquele... Nem num abrigo, eles jogam eles em um prédio abandonado, assim. E eles ficam 6 meses lá e nossa, é devastador. Esse sentimento todo é de cortar o coração em milhões de pedacinhos. É de completo abandono mesmo, assim. Como que as pessoas, na época, estavam completamente sem... dando um mínimo de atenção para essas pessoas que precisavam tanto, né? Assim, a gente tinha um cruzeiro gigantesco ali que deparou com um barco, sabe? Custava ter tentado ajudar aquelas pessoas, as pessoas deviam estar passando fome, não devia ter banheiro lá dentro, sabe? O pessoal passando mal, com frio, nada, só chamaram a polícia, a guarda costeira lá. E esse momento da animação também me marcou muito em questão das técnicas de animação, assim, que por mais que seja uma animação um pouco mais blocada, né, não é tão fluida nos movimentos, mas é uma animação que ela não peca para demonstrar ação e até mesmo o acting dos personagens, porque é nítido a virada de emoção que todo mundo daquele barco tem, no momento que eles percebem que o pessoal do cruzeiro não vai ajudar. Nossa, é muito triste, muito triste. E a cara que o Amin tá durante aquele momento inteiro, assim, naquela cena, porque enquanto tá todo mundo, como você falou, gritando, esbrajando, gritando de alegria ali, ele já tava naquele momento que ele tá tentando processar tudo que tá acontecendo na vida dele, o que tá acontecendo agora, e se sentindo constrangido e triste por ele tá tendo que viver aquela situação, né? E aí você vê que o acting dos personagens não falhou em nenhum momento nessa animação, por mais que ela seja um pouco mais simples tecnicamente. Uhum. Aliás, isso que você falou, né, da animação ela não falhar assim, em demonstrar expressões, eu acho que na própria cena anterior mesmo, que eles estão andando na neve, o cara lá que vai falar com a velha, né, tipo, e fala sobre atirar nela e tal, você percebe que a animação ele coloca muito mais traços de expressões nele, né, pra soar com uma coisa assustadora do que tem nos outros personagens, são mais lisinhos. E esse momento aí do barco, cara, realmente, ele, no depoimento, ele falando que por mais que as pessoas se sentissem felizes, ele só conseguia sentir vergonha, sabe, porra, é tão forte, e vai de encontro até, Ellen, não sei se você pensou nisso agora enquanto você tava falando, mas com aquilo que você comentou no começo de ser um olhar do colonizador, né, tipo o olhar do branco sobre a situação, porque no fim é o que as pessoas têm, que as pessoas que estão no cruzeiro, o que elas têm para eles olhando isso, é muito esse olhar, né, que é um olhar do sofrimento enquanto esse interesse, né, um sofrimento enquanto espetáculo para ele, é o pessoal filmando, tirando foto, é realmente olhar para as pessoas como se elas estivessem no zoológico, né, tipo, é muito forte assim nesse sentido, tanto que se a gente for parar para ver, essa cena é construída assim, né? Tipo, tem essa viradinha do pessoal descobrir que eles chamaram a guarda costeira e tal, mas dentro da própria cena mesmo, tem o pessoal do cruzeiro meio que perdendo o interesse neles depois de uns minutos olhando, sabe? É quase como se o filme comentasse essa coisa do olhar estrangeiro que olha enquanto espetáculo, mas é só espetáculo, assim, sabe? Porque isso é esvaziado depois de um tempo, é foda. Inclusive, hoje eu tava assistindo um vídeo ensaio do canal da Brady Chanel sobre o orientalismo nos filmes do Wes Anderson, né? E ela cita uma autora, a Lili Chuliará, que eu até anotei aqui,
É porque assim, ela cita bem brevemente, eu não nem sei se a teoria da menina é sobre isso, mas ela tá comentando sobre como o Ocidente olha para esse sofrimento de quem tá distante dele. E isso principalmente no Oriente Médio, sabe? Porque é que nem eu falei no começo, é quase uma pena. Eles não veem essas pessoas como pessoas, eles veem elas como o coitado. Nossa, olha o coitado desse imigrante que tá passando por isso. Eles reduzem quase como se fosse um animal. Então o Ocidente, ele tem esse olhar. Nem é um olhar romântico, ele só é um olhar de uma piedade nojenta com o sofrimento de quem tá longe dele, sabe? Uhum. É realmente, tipo, um olhar que ele é realmente um olhar, ele é meio que desumano, né? Porque ele tira do lugar de humanidade e extrai qualquer complexidade que não seja o sofrimento, né? Tipo, é um olhar que ele busca tá amplificando, assim, uma realidade, mas no fim ele soa mais como uma coisa cartunesca, né? Mais quase como uma paródia do que realmente é. E é justamente o que a Brie Deschanel estava criticando, né? No caso aqui dos filmes do Wes Anderson, principalmente o Ilha dos Cachorros, que ele é um show de orientalismo, assim, porque ele é um filme que se passa no Japão, mas os personagens japoneses, eles não têm fala, eles são quase que objetos cenográficos, assim, e eles não existem, sabe? Eles não falam, o que eles falam não tem legenda, então é como se eles fossem desumanizados mesmo, e isso é de praxe já no cinema hollywoodiano no geral. Você tem muito esse olhar, né? Dessa coisa do outro, dessa coisa do que vem de fora. E nos últimos anos a gente vê muito essa discussão sobre a imigração e tudo. E isso reforça ainda mais essa coisa que as pessoas brancas têm com quem vem de fora, né? Ai, vai roubar meu emprego. E ao mesmo tempo que eles... É porque assim, as pessoas brancas, elas amam estar na posição de salvador. Então eles amam ver situações assim e ficar, nossa, que tristeza, que pena deles, sabe? Se sentindo os maiores samaritanos do mundo por empatizarem, entre aspas, com quem tá numa situação difícil, quando na verdade eles só estão sentindo uma pena horrível. É aquilo, né? As pessoas se sentem naquele papel de estar ali acima das outras pessoas, de outros países. Então, tipo assim, a gente sabe o que tá acontecendo, mas é isso, eu só sei o que está acontecendo, tá bem, gente? Olha só, eu aqui fotografando porque eu sei o que está acontecendo, mas de fato querer entender o porquê de tudo aquilo que está acontecendo, tentar entender o que as pessoas estão passando, tentar ajudar de fato, não fazem, né? E é mais ou menos isso que o Cruzeiro quis ilustrar pra gente, assim, na cena, assim. A gente vê um monte de gente branca olhando para aquilo ali, fotografando, tipo assim, nossa, olha só, tá acontecendo, acabei de encontrar um barco que eu tô vendo nos jornais, sabe, assim, acabou de ter um barco semana passada e eu acabei de ver um agora, olha só isso, registrei, e acabou. Sabe? É triste, assim, ver o quanto que as pessoas realmente fazem um grande descaso, assim, com muitas coisas horrorosas que acontecem na nossa sociedade como um todo. Sim. Nossa, e ainda, tipo, antes de entrar, né, especificamente no terceiro ato, o terceiro bloco, como a gente dividiu aqui, eu acho só que vale destacar, assim, tipo, os cuidados que o filme tem, né, de novo lá, a cena de estupro, o jeito que ela é construída, né, é um jeito bem sensível, justamente para não cair nesse papel de enxergar a situação apenas de uma maneira superficial e querer arrancar aquilo dentro de um estímulo mais direto, né? A escolha no fim é sempre mostrar ela do ponto de vista do Amin, então, tipo, a ausência da imagem cria um outro peso para você enquanto espectador, né? E saindo disso, né, acho que a gente já entra no terceiro ato, assim, em que ele faz finalmente a viagem dele, né? Sozinho, agora separado da família, para conseguir viver só. E eu acho que já tem um dos outros momentos muito bonitos, assim, do filme, né? Que dessa vez bonito no sentido de fofo, né? Não no sentido de que acaba com o nosso coração enquanto a gente está assistindo. Que é ele com o garoto que ele conhece na van, né? A gente vê que eles têm todo um clima, assim, entre eles e tal. Sim. Mesmo que não seja direto. E eu acho muito bonito como nessa parte específica da vida dele, né? A sexualidade, ela é um ponto mais crucial, né? Tanto aqui quanto depois, quando ele vai falar com a psicóloga do abrigo em que ele se estabeleceu e tal, né? Que dentro do Afeganistão não se tinha esse olhar assim para uma afetividade, né, enquanto uma outra possibilidade de gênero.
e aí ele se entende daquela maneira e ele acha que aquilo é errado, que é uma coisa a ter que ser corrigida, né? Então é legal o quanto nessa parte final eles conseguem lidar com isso em duas instâncias, né? Tipo, essa parte da incerteza dele enquanto a quem ele é, né? E como ele vai se estabelecer. E essa parte mais fofa, assim, de ele, através de não se entender e isso gerar certas situações pra ele, são confortáveis pra gente enquanto espectador. Tipo o momento dele ouvindo música com o menino na van, assim, acho bem forte. Nossa, a cena que ele vai atrás da moça do... Sei lá, parece uma moça tipo do conselho tutelar, né? Alguma coisa assim. Quando ele vai atrás dela pedindo um remédio, porque ele... É porque ele explica isso, né? Que na cabeça dele não é que ele achava que ser gay era uma doença. É porque ele achava que realmente tinha uma cura pra isso, sabe? Tamanho era o... chega a ser uma ingenuidade, assim, sabe? Era uma coisa que nem é uma espécie de... Uma repressão dele mesmo. Ele realmente achou que ele poderia tirar isso dele, porque... Querendo ou não, a experiência LGBT, ela tá muito atrelada com você... Óbvio, né? Por a gente viver a sociedade que a gente vive, é muito difícil você ser LGBT, porque, tipo, é uma coisa que é parte de quem você é parte de você, mas isso vai te causar muita dor, muito sofrimento, de uma forma ou de outra. Então ele vai lá procurando remédio por causa disso, porque ele fala, eu não quero gostar de homens. Porque ele tem o medo da rejeição da família dele, ele tem medo de perder o último pilar que ele tem na vida, assim, ele tem medo de perder a família, de ser expulso. E eu fiquei, nossa, me acabei nessa cena, assim, porque é muito triste. Não é só uma cena, e esse detalhe da ingenuidade dele, de realmente achar que poderia ter uma cura, é uma coisa que eu nunca tinha visto. Sabe? Porque essa coisa de cura pra homossexualidade a gente já viu em vários lugares, mas não desse jeito. A gente sempre vê, tipo, num ponto de vista conservador, né, em que a pessoa Sim. realmente acha que é uma cura por conta de uma imoralidade e nunca de um ponto de vista regional, né, em que a região da pessoa simplesmente não sabia lidar com aquilo. Exato. E é exatamente isso que eles retratam na animação, assim, desde o início, né? Ele chega a falar, já no primeiro bloco ainda, que no Afeganistão era visto como fosse uma grande desonra para a família, que era proibido, então que ele não via, né, pessoas assumidamente, né, LGBTQIA+, no país dele. E aí ele vive anos da vida dele nessa situação trágica de ser refugiado, de tentar sair de um lugar e ir para o outro, tentar construir um lugar para eles estarem em paz, né, finalmente. Então, meio que, tipo assim, em que momento que ele poderia ter tido informações, sabe? Pra ele já ter esse conhecimento de que não existe cura para isso, assim. E até para ele tentar entender melhor o que era aquilo que ele tá sentindo. Então, chega no nível da pessoa, ele ir lá e perguntar pra pessoa no abrigo se teria remédio para aquilo. Então, nossa, aquilo ali é muito forte, assim. Nossa, Tanto que o momento que ele até tá descrevendo isso, ele até fala, nossa, que ingenuidade minha, assim. Porque realmente era isso, assim, ele não tinha acesso à informação e aí ele vinha com aquele medo na cabeça de ser algo completamente errado e ruim para a família dele, né? Que era o ponto crucial da vida dele que ele não queria perder, né? Uhum. Até porque pra mim, pelo menos, né, e aí já vou entrar um pouquinho em leitura que eu tenho do filme, pra mim esse é um filme sobre estabilidade, sabe, tipo, a estabilidade dele seja com a família ou regional, e aí, tipo, o jeito que ele se estabelece, e aí a família pra ele enquanto a casa é o referente dele de estabilidade emocional, né, que é quando ele consegue criar toda uma setagem de vida pra ele e tal, então perder aquilo era uma parte muito importante, mas isso nos leva, né, a uma cena que provavelmente é a minha cena favorita, assim, do filme, que é a cena da balada, da boate, como quiser chamar, que eu acho que é o momento mais poderoso do filme, não por ele estar olhando pro Amin, né, enquanto uma vítima da situação, mas por estar dando pra ele o papel simplesmente de ser um personagem que tá ganhando o direito de ver a vida dele, sabe? Pô, eu gosto muito, né, de como o filme ele constrói a cena, tipo, primeiro ele fica nessa negação do irmão dele, não, você tem que namorar, arrumar uma namorada pra você, que não sei o que lá, essa namoradinha, e aí depois, tipo, quando ele se assume, né, como gay pra família e tal,
a família, tipo, fica meio receosa, lança aquele papinho de, mas você tem certeza? E aí parece muito que o irmão dele vai levar ele no puteiro, assim, tipo, toda a configuração da cena me acompanha, sabe? Ele dá o dinheiro, ele vai pro lugar, e o lugar tem um anúncio neon na porta, e aí, tipo, quando ele entra, a primeira impressão que a gente tem, né, porque a montagem do filme ela é muito esperta nessa cena, porque corta, tipo, deles conversando, né, e no carro, pra ele na porta, pra ele já dentro, e quando ele entra, realmente parece um puteiro, assim, porque é tipo gente conversando, né, já flertando, se agarrando, e só pessoas héteras, só que assim, no momento em que ele entra na balada, e aí, tipo, a gente tem a revelação que aquilo era uma balada LGBTQIA+, aí, tipo, volta pra parte de fora, e o irmão dele fala, nós sempre soubemos, e não tinha como saber, e a gente apoia a sua escolha, cara, e é lindo demais. Viva a sua vida, né, tipo, mano, nesse momento eu gritei tanto, porque eu tava tão tensa, eu tava assim, caraca, vai levar o garoto pro puteiro, eu não tô preparada pra isso. Gente, eu falei, gente, Amin, por favor, felicidade pro Amin. Por favor, um pouco, pelo menos, né? Eu tava assim, gente, o filme já tá acabando, não vai ter um momento de felicidade pro Amin, né, nesse background todo ali. E aí o momento que a gente vê que é uma balada LGBTQIA+, eu fiquei tão feliz, eu gritei tanto, eu falei, nossa, que libertador, assim. Porque vale lembrar também que quando ele consegue fazer a sua segunda fuga, né, que ele consegue ir pra Dinamarca, né, o traficante também falou com ele que ele tinha que decorar toda uma história pra ninguém descobrir como que ele conseguiu chegar lá, e parte dessa história é falar que ele não tem família mais. Então, nossa, não consigo nem imaginar a quantidade de coisa que ele teve que prender dentro dele mesmo, assim, teve que até mesmo apagar durante bons anos da vida dele o que ele tanto amava, que era a família dele, assim, ele não podia contar pra ninguém, até mesmo pro amigo dele que ele conhecia desde a escola, ele não podia contar, todo mundo achava que ele não tinha família, ele até chega lá no abrigo e conta a história, que ele perdeu o pai, que não sei o que, no deserto, perdeu todo mundo e tal. Então, assim, cara, que loucura passar por tudo isso, assim. Então, ele teve que passar por um abrigo sem poder ser quem ele é, não só na questão da sexualidade dele, mas apagar todo o histórico da vida dele sem poder contar pra ninguém. E a gente consegue finalmente ver ele podendo se reencontrar com as irmãs e um dos irmãos dele também, finalmente. E aí a gente vê que ele se sente preso de novo, porque ele tá finalmente entrando em contato com essa parte da história dele que ele tanto ama, que é a família dele. Mas aí ele vê toda essa pressão deles tentarem entender se ele tem uma namorada já ou não, sabe? E aí você fica, meu Deus do céu, um momento de paz pro Amin, Senhor. Mas aí finalmente veio, graças a Deus. Vocês acreditam que quando eu vi essa cena, eu nem achei que ele ia levar ele pra um puteiro, sabia? Não me passou isso pela cabeça, que ele ia tentar fazer, sei lá, uma terapia de conversão no moleque, assim. Eu só achei que... Eu nem pensei, na verdade, eu só fiquei, tipo... Porque, pelo que o filme já estava apresentando, eu já imaginei que não ia ter a famosa cena momento homofobia, sabe? Que é, sei lá, é muito uma coisa de novela, sabe? Quando a novela quer dar uma lacrada, ela põe um personagem gay só pra ele sofrer homofobia. Aí tem o momento homofobia da série, que aí tem um personagem que é homofóbico, aí ele fala um monte, aí o personagem vai lá e dá uma lacrada. Aí eles acham que eles acabaram com a homofobia na televisão brasileira, assim. É tipo isso. E eu como LGBT, assim, eu tô sempre com um olhar muito afiado pra como os personagens vão ser representados, como que eles vão ser concebidos, né, dentro da narrativa, como que eles vão abordar essa questão da homofobia, e não aborda, porque não tem, e é lindo, porque, nossa, é muito bonito, nossa, eu chorei demais, é de felicidade, no caso, eu fiquei, nossa, meu Deus do céu. Não, de verdade, é lindo demais. E é muito engraçado que o bartender, ele parece muito o Van Damme, tá ligado? Ele não isso. Verdade!
Cara, tipo, porra, é uma aula, assim, de como fazer uma conclusão emocional. Por quê? Porque a primeira cena que a gente tem uma referência à sexualidade dele é ele olhando pro Van Damme e o Van Damme piscando pra ele na TV, né? E aí, no momento em que ele finalmente consegue se libertar, né? O momento máximo de expressão sexual dele, volta essa mesma imagem do começo, que foi a primeira referência de sexualidade dele, que foi o Van Damme olhando pra ele piscando. Porra, é muito poderoso, assim. Muito é muito legal. Nossa, é lindo esse final na boate. É incrível. Lindo demais. Não, pra mim podia ter acabado ali, que eu tava muito feliz, assim. Não, eu naquele também. momento. Tipo, a música subiu, a tela ficou feliz. escura, né? Eu achei que ia acabar ali. Uhum. Não, é que eu acho, inclusive, que os últimos 2, 3 minutos do filme acabam caindo nesse vício, né, de filme documental, que é, tipo, sempre ter uma cena que no fim é uma parte da entrevista que conclui. Tipo, eu entendo porque isso aconteça, né, é uma característica intrínseca aí a muitos documentários, mas eu acho que aqui ele tinha até esse espaço para acabar antes, mas não vou mentir que eu também curti o que eu vi depois, sabe, a parte da conclusão e do jardim deles, porque como o filme, para mim, ele é muito sobre essa dinâmica de estabelecimento emocional, né? A gente poder finalmente ver ele construindo uma casa nova, que era uma incerteza pra ele, né? Que tava rodeando, assim, o filme inteiro. Achei muito bonito. E eu gosto muito da cena que ele tá entrando na casa com o noivo dele, que ele pega e fala, eu não vou te carregar, você não vai me carregar, não? Ele não. Ele, então você prefere carregar um cacto? Ele, o cacto é muito mais leve do que você. Ele fica meio bravinho. Porra, eu gosto bastante. Ai, é lindo. Eu gostei muito de ver esse finalzinho, assim. E o que eu mais gostei é porque, assim, como o filme ele vai intercalando com imagens reais, eu fiquei o filme inteiro esperando. É que eu tinha esquecido, né, que no começo fala que eles estavam protegendo a identidade. Mas não sei, na minha cabeça ia aparecer o homem em algum momento. Aham. E Mas ele chega a aparecer, né, só que de costas, bem no finalzinho, assim. Uhum. mas É bem aí rápido. o que eu tava pensando é que seria legal se... É que no caso a identidade dele tá protegida, né? Mas se fosse o caso de ele aparecer, seria legal, seria muito catártico, mas eu acho muito bonito, simples e é lindo demais. A coisa mais simples do mundo, assim, mas é quando ele tá filmando ali aquela paisagem, aquele jardim na animação, e aí corta pra paisagem real. E eu acho isso muito forte, é uma forma muito bonita de acabar o filme, porque... Eu não sei, é uma mini catarse, assim, sabe? É uma bem pequenininha, mas ela é tão bonita, ela é tão simples, assim, porque te aproxima mais da realidade, assim, sabe? Faz você ter essa noção de que, olha, essa história aqui, ela é real, sabe? Esse lugar existe, essas coisas existem, essas pessoas existem. E eu não sei, é uma coisa tão simples, mas eu achei tão bonita, sabe? Esse corte que ele tem pra paisagem real, eu achei muito lindo, muito bonito. Uhum. É porque como a casa ela é um elemento presente para ele, né? E ela é um elemento presente para ele tanto internamente pelo que ela significa, né? O jardim para eles, quanto externamente, né? Porque ela tá significando assim pra gente quanto espectador. Eu acho bem, tipo, muito bem executado assim esse corte que eles fazem. Também achei bem bonito. E outro momento, assim, que eu gostei do finalzinho também é a demora que dá pra ele chegar pro noivo dele no aeroporto, quando ele voltou da viagem dos Estados Unidos. Porque ele já tava conseguindo refletir melhor sobre toda essa questão de estabilidade, o que ele queria fazer, porque ele sempre tinha essa questão, quando voltava a narrativa do presente, que ele sempre estava procurando ter várias coisas para ele se ocupar ao mesmo tempo, ele não ter sempre algo estático acontecendo na vida dele, né? Ele sempre estava muito em movimento. E aí ele dá ele demora, sabe, para ele ir lá pro noivo dele, ele fica olhando. Eu achei isso tão bonito, assim, sabe, que eu imaginei como um momento dele processar tudo que tá acontecendo na vida dele tá conseguindo se abrir de novo e tentar finalmente algo novo, assim. E tentar se abrir um pouco mais pro relacionamento dele e como que ele quer que a vida dele seja daqui por diante, né? Tanto que ele fica falando dessa questão da aflição que ele tem do aeroporto, de ver as famílias se reencontrando e tal. E eu achei muito legal, assim, porque pareceu que foi um momento dele, assim, de pausa mesmo, assim, na história dele, para ele refletir e dar o próximo passo, assim. E aí depois a gente vê toda a mudança dele com o noivo dele, que depois casou com ele naquele mesmo ano, assim, também. Achei muito, muito bonito. Sabe, esse tipo de filme documentário mesmo, quando
Quando acaba o filme, e aí fala como os personagens estão hoje em dia, sabe? Sabe qual é o momento que você fica, ai meu Deus, que lindo. Tipo, dá uma vontade de chorar quando aparece assim, no final, tipo, quando fala, o Amin e o. Eu não lembro o nome do noivo dele. Aí eles se casaram e hoje em dia eles vivem juntos, não sei o que, não sei o que lá. Eu fiquei, nossa, lindo. Eu amo quando tem essas coisas no final, assim, sabe? Tipo, como as pessoas estão hoje em dia, assim, porque eu sempre fico muito emocionada. Lindo, muito lindo. Não, inclusive, agradeço demais essa animação por ter colocado essas informações depois, porque era algo que eu fiquei muito curiosa para saber como que ficou o irmão dele e a mãe que estavam na Rússia até então, que depois não houve mais falar dela, assim, na narrativa do Amin, né? E aí eles falam que depois de alguns anos, depois que tudo isso foi documentado, que o irmão e que a mãe dele conseguiu sair da Rússia, né? Finalmente, assim. Porque, nossa, eu ficava com o coração muito apertado. Até teve um momento que o Amin fala de que ele sente um peso muito grande, assim, nas costas dele, até de culpa, assim, por ver o quanto que o irmão dele se sacrificou por ele, tanto que ele teve que fazer pela família dele, ele teve que ficar lá junto com a mãe dele. Então, nossa, me deu um alívio muito grande de ver isso, assim, também. Sim. Porra, ai, cara, é muito bonito. Mas eu acho que a gente já pode ir para as notas, né, e considerações finais. Então, aproveitar que você estava falando, Ana, já dá a sua nota aí, fala onde a gente encontra o seu trabalho. Ai, não sei, é difícil explicar. Eu não sei, eu acho que no iniciozinho eu demorei para eu entrar na narrativa ali da animação, porque documentário não é muito assim a minha praia, mas é uma animação que eu me emocionei demais, que me fez refletir sobre muitas coisas e que, acima de tudo, é uma mensagem muito necessária, é uma história muito necessária de ser passada para as pessoas, né, de ser ouvida de fato. Então, acho que por isso eu daria 4,5, assim. Mas por essa questão de eu ter demorado um pouco para me assinar com a narrativa ali. Mas realmente é uma animação que me impactou muito. Pra mim, foi a segunda melhor que eu assisti esse ano, assim, sem sombra de dúvidas. Esse ano não, ano passado. E, gente, eu tenho um canal no YouTube chamado Jornada Animada, onde eu falo sobre curiosidades, algumas resenhas minhas sobre lançamentos de animações. Enfim, falar e compartilhar dessa minha paixão pelos desenhos animados que eu tenho desde que eu me conheço por gente. E se vocês gostam muito de falar sobre as animações, assim aqui como o podcast do Pinguim Dançarino, vão lá dar uma chance pro meu canal. Vocês podem me conhecer também pelo Twitter, que é o @jornada animada. E por enquanto o Instagram é o meu pessoal mesmo, que é o @AnaB_Bassan. E muito obrigada também, David, por esse convite mais uma vez. E eu tô muito feliz de estar participando desse podcast, uma conversa maravilhosa. Deu para refletir e só escutar muitas coisas que vocês falaram aqui foi maravilhoso e muito esclarecedor assim para mim. Tô muito feliz mesmo de participar desse papo. Ah. Ellen? Bom, acho que para resumir o que eu sinto em relação a esse filme, ele é tudo que eu não esperava. Eu esperava, que nem eu falei, né? Eu fiquei um pouco com essa cisma de ser uma coisa meio explorativa e com esse olhar sobre o sofrimento dos imigrantes, mas eu não pude ficar mais surpresa porque ele é um filme muito sensível em tudo que ele aborda. Ele aborda temas. Ele aborda temas extremamente delicados e ele aborda de uma forma, assim, com maestria, de verdade. É um sentimento, é um carinho muito grande nesse trabalho e eu fiquei muito emocionada. Eu amo chorar com o filme, sabe? Eu amo quando o filme me pega assim e eu começo a chorar e eu fico emocionada. Não é tão difícil assim, né? Porque eu sou sensível, mas eu amo quando eu me apego aos personagens. Eu me apeguei muito aos personagens do filme. E eu gostei demais de ter assistido. Já fica aí uma animação que eu assisti pra corrida do Oscar, né? Porque eu vou ter que ver os filmes, então já tá aí. Um já foi. E foi muito bom. Eu dou 4 estrelas pra ele. Vocês podem me encontrar lá no EnthusiaCast toda sexta-feira, tentando enfiar um filme de terror sempre que eu posso, dentro do programa.
E eu tô no Twitter e no Instagram como @AyumiLeaks. Ayumi é o meu nome? Ayumi com Y e Leaks como você escreve Wikileaks. Não é por causa do Wikileaks, tá? Não é por causa disso. É Leaks. E é isso, muito feliz de estar aqui de novo no Pinguim Dançarino. Eu espero aparecer mais vezes. Sempre que precisar de alguém aí, pode me chamar, que eu tô sempre disponível. Eu gosto muito. Tenho um carinho muito grande pelo Pinguim Dançarino também. Eu sempre acompanho isso. Então é sempre muito bom estar aqui. Foi um prazer conhecer a Ana também. Vou conferir o trabalho dela mais tarde. Foi muito bom esse papo. Então, muito obrigada, gente. A gente agradece pela participação. E a minha nota, né, eu vou na mesma da Ana, eu vou de 4,5. Ele é com certeza um dos melhores filmes, assim, não só animações, mas filmes como um todo, né, que eu vi no ano passado. Não à toa eu dei a mesma nota pra ele, Belly, né, que é a minha animação favorita do ano passado, não preciso esconder porque vocês ouviram o programa. E eu acho justíssimo, assim, a nota. Eu não dou 5 porque os 5, geralmente, eu dou mais, tipo, conforme eu passo mais tempo com o filme, sabe? Tem muito filme que eu dou 4,5, eu vou lá e não, aquele filme é um 5. Eu vou lá e volto e dou um 5, assim. São poucos os que eu dou 5 de cara. Mas, pô, eu gosto muito dele, né, do quanto ele tem essa construção dramática poderosa, né? Eu até citei no começo o Valsa com o Bachair e o Persepolis, que coincidentemente também são duas das minhas animações favoritas da vida, né? E elas vão nessa mesma pegada. E eu acho que o Flea, ele consegue se estabelecer muito bem, assim, como uma das grandes animações, assim, sabe? Não só pelo tema que ele tá lidando, mas como ele consegue conciliar a linguagem através do tema, né? Porque no fim é sempre sobre isso que tem que ser o cinema de animação. Lembrando que as minhas redes sociais você me encontra no Letterboxd como David Juan da Purificação, no Twitter @DavidJuan3P, e se você quiser conferir o meu trabalho no YouTube também, a gente tá com um canal chamado Pinguim Dançarino, ou o meu trabalho de fotografia, né, que é @DavidRPurificacão. Não deixe de conferir nossos próximos programas na próxima semana, conferir também o trabalho da Ana, né, a Ana tá cobrindo cada vez mais animações. Se você quiser um mapa do que assistir de animação esse ano, ela já lançou. E em breve ela vai estar, acho que até esse programa sair, ela também já vai estar com um vídeo de Belly disponível no ar, e aí você pode ouvir o nosso podcast exaltando Belly, depois o vídeo dela, conferir também os programas ótimos do Enthusiacast. Eu acho que até esse programa ter saído, eu também já vou ter participado de um programa lá, comentando a obra-prima cinematográfica, né, blockbuster do milênio aí, Matrix Resurrections no Enthusiacast, vocês podem conferir também. E eles também têm um programa incrível chamado Desafio das Chaves, em que eles ranqueiam os melhores filmes da Disney, assim, contando todos. E em breve aí uma collab, né, com a gente fazendo isso com os filmes da DreamWorks. Yay! Adoro! Então é isso, pessoal. Até semana que vem com o próximo episódio. Tchau, tchau! Tchau, pessoal!